Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Iniciar uma nova matéria, né? Uma matéria que vai tratar conosco sobre a ética e a espiritualidade. Então, eu acredito que nós precisamos, né, ter essa base ética cristã para que a gente possa estar tomando nossas decisões, né, em várias situações adversas. O que são as éticas? Já adiantando alguma coisa, lógico que a gente vai trabalhar de uma forma mais didática aqui. São os valores, né, os princípios e os valores que nós assumimos para nossas vidas. E são esses princípios e valores que devem nortear nossa vida. Ricardo, meu amado, estou te vendo aí. Vocês estão no escurinho, mas eu estou vendo vocês, viu? Ó, vamos fazer aquilo lá que a gente faz em todo início de matéria, que é sugerir livros, literatura, para que vocês possam ter mais recurso, né? Além do conteúdo aqui das aulas, do que a gente vai compartilhar, do que vai ser compartilhado aqui, né? Vocês também contribuindo. Além de todo esse conteúdo, vou sugerir para vocês aqui 4 livros, tá? Escolhi 4, tem mais aqui bons, muito bons, mas esses eu penso que são mais adequados para aqueles que estão iniciando, por assim dizer, talvez esse tema, né? Nesse assunto de ética, tá? Ligado à espiritualidade, né? Ética cristã, que a gente vai ver que tem muitas outras éticas, né? Ou conjunto de valores e princípios, só que a gente vai lidar com a ética cristã, tá? Mas aí tem 4 livros aqui, ó. O primeiro é esse aqui, ó. Deixa eu apagar aqui porque dá reflexo, né? Vamos ver aqui, uma câmera ali. Pronto. Transparência no Ministério. Agora para vocês aqui, ó. São 2 câmeras diferentes, ó. Ética no Ministério. Transparência no Ministério. É tão transparente que o livro tá parecendo transparente aqui, né? De tão branco. Mas eu vou fotografar depois e eu coloco lá no grupo, tá? Transparência no Ministério é o primeiro. O segundo é esse aqui, ó, como a capa é mais escura, não dá tanto reflexo, né? Ética e espiritualidade, tá vendo? Uma câmera aqui e a câmera de vocês, ó. Ética e espiritualidade, o segundo livro. Esse aqui, ó, C.S. Lewis, né? Muito conhecido pelas Crônicas de Nárnia, tem um monte de literatura, mas às vezes as pessoas não conhecem ele pelas literaturas e sim pelo filme, né? Muito mais popular do que os livros. Tá? Ética para Viver Melhor, um livro excelente também, vai trazer aqui uma série de abordagens, né, sobre nossa vida, então é muito, muito interessante, tá? E o quarto, eu deixei esse por último de propósito, porque assim, a gente sabe que nem sempre sobra o dinheirinho para a gente comprar os livros no mês, né? Tem lá as contas, os boletos, o curso para pagar, e às vezes não sobra assim para comprar 4 livros no mês. Mas é assim, esses 4 aqui são igualmente bons, necessários, cada um vai trazer uma abordagem diferente, tá? Então vale a pena comprar os 4, adquirir os 4. Se não conseguir, né, ao longo da matéria, que a gente vai ter em torno de 6 ou 8 aulas, ao longo da matéria, se não conseguir adquirir os 4, faz a listinha, põe lá, quando sobrar um dinheirinho, vai lá e compra. Mas se for para comprar um dos 4, só, conseguir comprar um, é esse aqui, ó. Esse que eu gostaria que vocês... Tá? Ética Cristã Hoje. Ética Cristã Hoje. Esse seria o que eu recomendaria como o primeiro a ser adquirido, tá bom? Se conseguir os 4, ótimo. Esse aqui vai trazer coisas assim, mas muito, muito pertinente à nossa vida. Os outros também, mas esse aqui ele tem mais ligação, por assim dizer, com o nosso contexto, tá? Do que a gente está enfrentando. Então a gente vê aqui, por exemplo, deixa eu pegar rapidinho para não gastar muito tempo. Vamos ver aqui se eu consigo pegar algumas. Ó, questões ética sexual, o casamento na Bíblia e a história do casamento, o sexo
pré-matrimonial, a homossexualidade, a poligamia, o divórcio, celibato e vida solitária. Então, ó, isso aqui é um capítulo, tá? Tem quantos capítulos aqui? Deixa eu ver. Tem mais de 10, né? Tem 10 capítulos. Esse é o capítulo 7. Então, um capítulo vai trazer a ética na área da sexualidade. Questões de vida ou morte, né? Então, olha só, questões de morte requerida pela lei na história. Questões de morte requerida pela lei na Bíblia. Questões de morte, eutanásia e aborto. Eutanásia na Bíblia, aborto na história, aborto na Bíblia, conclusões sobre o aborto, questões de vida numa perspectiva bíblica. Esse aqui é outro capítulo, ó. Ética só nessas questões aqui, tá? Aí fala sobre trabalho, pais e filhos, questões de propriedade de trabalho, verdade ou mentira. A verdade e a mentira no Antigo Testamento. A verdade, Vivi, que você colocou alguma coisa no chat que não deu tempo de eu ler. Você tem, né? Você tem, parece? Foi isso que você falou? Né? Tem, né? Questões de verdade e mentira. Verdade e mentira no Novo Testamento. A verdade e a mentira na história do cristianismo. Mentiras piedosas. Aquelas mentirinhas que a gente conta, que é tipo assim, ó. E agora? A pessoa tá para morrer aqui no leito. Falo para ela que ela vai morrer ou mito isso dela? Né? É uma mentira para o bem? Isso é ético? Como que a gente lida com essas questões? Então percebam, não são coisas muito fáceis da gente lidar no dia a dia, né? Esse livro então vai propor que a gente possa estar compreendendo melhor o que a Bíblia ensina, orienta nessas questões aqui, tá? Então, depois eu fotografo, como eu falei para vocês, e posto lá no WhatsApp, no nosso grupo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos estar iniciando, então, essa matéria, essa discussão sobre ética e espiritualidade. E aí, para a gente entender, porque assim, a ética, o conceito, a palavra, ela vem acompanhada de outra, que geralmente é ética e moral. Não é isso? Vocês já ouviram falar, né? Sempre quando eu ouvo falar de ética, também eu ouvo falar de moral. E muitas vezes não é tão claro para a maioria de nós, penso eu, o que é uma e o que é outra coisa. E é por isso que eu vou tentar aqui falar o que é a ética e o que é a moral, tá? Para a gente entender melhor. A palavra ética, ela origina-se, né, um termo grego, né, que vem de ethos, tá? Ethos. Significa casa. Assim, entre outros significados, casa. Então, o que seria o ethos? A casa. A proteção, nesse sentido, tá? Casa como proteção, né? Então, a ética seria aquilo que nos protege. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Aí tem uma palavrinha bem interessante que deriva de ética, que é etiqueta. O etiquê. O que são as etiquetas? Não são pequenas regras para estar norteando ou protegendo alguns comportamentos? Né? Comportamento de etiqueta. Então, ó, tá ligado aqui, né? Então, ethos com significado de conjunto de regras, tá? Então, o que seria ética? Uma definição bem simples. Seria o conjunto de regras e princípios para proteger e promover uma convivência segura e harmoniosa, né? Também um modo de ser e caráter. Então, essa é uma definição assim bem resumida do que seria ética, um conjunto de regras, né? Essas regras serviriam para quê? Para proibir, para limitar? Não, isso apenas não. São de fato para proteger e promover uma convivência segura e harmoniosa, tá? Que seja boa, que seja frutífera, que seja saudável. Então são regras estabelecidas, né, em um grupo, enfim, em um meio, em um segmento, para que ali houvesse então esse bem-estar, por assim dizer, né? Já a palavra moral, ela é de origem latina e vem de morales, né, que tem como significado tudo o que é relativo aos costumes, tá? Opa, deixa eu só admitir aqui a nossa amada Maíra. E tem mais outro, eu acho aqui. Não, só Maíra, só Maíra. Não, é só Maíra que vai ingressar com a gente aqui. Vamos lá. Então, moral, né? Falando sobre moral. Maíra, nós estamos falando sobre moral. Isso é um trava-língua quase para mim aqui, viu? Todo mundo hoje aí no oculto, no escondido, no escuro, a sombra do onipotente. Só a irmã Valda que está na luz divina, né? Mas as demais estão aí na sombra do onipotente.
Aí tudo bem, não tem nada não. A gente pede revelação a Deus aqui para saber se vocês estão dormindo ou não nesse escurinho do cinema. Então vamos lá. A moral, ela vem dessa origem, né? Oi, Maíra, acho que falou alguma coisa. A moral, ela vem do latim, como eu disse, né? Do termo moralis, tá? Que tem como significado tudo o que é relativo, né? Referente aos costumes, ou seja, um conjunto de normas, tá? Então também são regras, um conjunto de normas para orientar a maneira de agir das pessoas dentro de um contexto específico, baseando-se, né, sobretudo em hábitos e costumes. Então olha a diferença. Ética, um conjunto de regras, de princípios, nós estamos falando aqui de princípios, né, e virtudes. Já a moral também é um conjunto de regras, só que essas regras elas são baseadas em hábitos e em costumes, tá? Orienta também a forma de agir, só que baseado em hábitos e costumes. Eu vou dar um exemplo assim mais prático para a gente entender. Por exemplo, imagine que isso aqui é uma carteira, né? Isso aqui é uma carteira. Eu achei essa carteira, ou melhor, não vou falar achei não. Eu vi essa carteira em um local onde eu estou. Tem pessoas ali. Essa carteira não é minha, é de alguém que está ali. O que eu posso fazer? Pegar essa carteira para mim, sendo que ela não é por direito minha, não é propriedade minha, e roubá-la, não é? Isso seria o quê? Imoral, não é? Porque eu estou pegando algo que não é meu. Então há uma regra na nossa sociedade, na nossa boa convivência, que eu não devo pegar aquilo que não pertence a mim. Isso não é uma regra que a gente tem social? Isso é roubo, né? Furto, no caso, que não deixa ninguém ver. É roubo, tá? Aí a gente fala assim, então o ladrão não tem ética? Não, o ladrão tem ética. Só que a ética do ladrão a gente chama de antiética, porque ele também tem as regras dele. Qual é a regra, qual é o princípio do ladrão? O princípio do ladrão é se dar bem em toda situação que ele puder. Como? Pegando o máximo de coisas que ele conseguir de outra pessoa. Então, isso são regras de um ladrão. Então, ele tem uma ética que nós consideramos antiética. É antiético fazer o que não se deve, né? Para aquilo que foi concordado com a maioria da sociedade, que é cada bem pertence àquela pessoa e o outro não deve tomar para si, tá? Então, isso aqui é a moral. Vai fazer com que eu faça ou não faça. Isso é moral, atos, né? Agir, tal. O que seria a ética? É o que está por trás da moral. Ou seja, o que me faz fazer ou não fazer? São os princípios éticos. São os valores que eu tenho por trás da ação. Então, quais são os valores que eu tenho que me impedem de de ser imoral e pegar o que não é meu? Da honestidade, por exemplo. Então, a honestidade, para mim, é um valor, é um princípio. Então, eu não posso pegar o que não é meu. Não vou prejudicar uma pessoa para me beneficiar. Isso é um princípio ético. Moralidade, empatia, né? Generosidade, são princípios éticos, são valores que nós carregamos, que a partir desses valores é o que nós somos conduzidos, é o que nos faz tomar decisões, termos comportamento. É por isso que é importante nós nos comportarmos, temos atitudes, falas, né? Não é só feito, mas falas, segundo aquilo que são os nossos princípios. Por quê? Se eu faço algo que contraria o meu princípio, é algo muito perigoso. Porque eu estou me tornando um hipócrita, ou seja, fazendo coisas que eu mesmo não aprovo nos meus princípios. Seja positivo ou seja negativo, hein? Olha só que coisa interessante. É por isso que nós temos que ser fiéis às nossas éticas, nossos valores, nossos princípios, tá? Então, só para a gente entender, tá tranquilo para vocês, assim, o que é ética e o que é moral? Essa diferença? Ou querem acrescentar aí? Vivi, Maíra, Manvalda, se vocês quiserem acrescentar, ou até trazer mais algum exemplo, ou perguntar um pouco mais aí sobre, que eu fale um pouco mais sobre esses dois, sobre a definição, né? Lógico que a gente vai estar desenvolvendo isso. Mas está tranquilo? Posso seguir?
Então, vamos lá. Existem éticas, como eu falei, diferentes, né? Porque o que é a ética? É o conjunto de regras e princípios aplicado em um contexto. Em um grupo, né? A gente fala muito de ética na medicina, né? Você já ouviu falar? A ética na medicina é muito forte, é muito rígida. Por quê? Na medicina, você tem regras que protegem aquele meio. Como é protegido aquele meio? Por exemplo, um médico dificilmente ele vai criticar o outro médico, né? Se a gente está lá no consultório, a gente chega lá, doutor, ó, passei em tal médico e ele me receitou isso aqui me fez mal e eu acho que ele não me atendeu direito e tal. O médico, via de regra, grande maioria, ele simplesmente vai ficar calado, não vai interferir na ação do outro, do colega dele de profissão, ele apenas vai fazer o papel dele, que é fazer a abordagem dele, né? Então, assim, ele foi ético, ele não falou mal do seu meio, nesse sentido de expor, isso é ética. Então, olha que coisa interessante, né? E olha como nós deveríamos assumir isso para nós cristãos. Agora é uma diferença muito grande entre falar mal por falar mal e corrigir, né? Porque a gente tem uma diferença porque nós lidamos com ensinamentos, né? Então, nós temos líderes, nós temos ensinadores, nós temos pregadores que vão estar expondo aquilo que a gente expõe também como conceito, como verdade. Quando a gente identifica heresias, nós corrigimos. Agora, o que a ética cristã ela nos orienta? Que a gente não se importe muito com os nomes, com as pessoas, com as figuras, e sim com os conteúdos que são ensinados. Vocês entenderam a diferença? Que muitas vezes alguns pensam, então é antiético a gente reprovar o que o fulano, o Beltrano ou o Cicrano falou? Não, o que ele falou, não. A gente não está interessado no fulano, no Beltrano, no Cicrano, e sim no conteúdo, né? Então, assim, muitas vezes os irmãos confundem isso, né? Ah, não pode estar expondo. Depende. Depende muito. Depende se essa pessoa representa tanto o que ela ensina, que ela mesmo, né, é quase que a encarnação daquilo que ela ensina. Aí a gente tem a abordagem de discernir falsos profetas, falsos mestres. E quando for para dar nomes, nós damos nesses casos onde essas pessoas elas são a própria representação daquela heresia. Por exemplo, o apóstolo Paulo citou nome Himeneu, Fileto, Alexandre o Latueiro. Esses homens me causaram muitos males. Eles são hereges, né? Então, olha só, o apóstolo Paulo citou os nomes, porque havia uma identificação tão grande do que eles falavam com essas próprias, a ideia que era propagada com essas próprias pessoas. Então, a gente precisa também, é um fio da navalha, né? A gente precisa ter muito cuidado aí para ter esse discernimento e saber quando é necessário uma pessoa ser exposta, a sua figura, quando não. Na grande maioria, o recomendado é o conteúdo, é a ideia. Nós combatemos ideias, nós combatemos as heresias, os ensinos errados. Não são as pessoas, a gente não tem, assim, senão vira pessoal, né? Vira questões pessoais e aí foge da ética, porque nós não podemos ficar atacando pessoas assim, aleatoriamente. É bem interessante que quando tem duas pessoas discutindo, né? E aí uma não consegue refutar a ideia da outra, não tem argumento suficiente, o que geralmente ela faz? Ela ataca a pessoa, né? Isso na filosofia é chamado de argumento ad hominem. Argumento ad hominem. Ou seja, você não tem argumento contra o argumento, você não tem um contra-argumento, você ataca a pessoa. Né? A gente fala aí apelou, né? Aí apela. Porque se está discutindo a questão de ensinamentos, de conteúdos, então assim, a pessoa não é o que está em foco ali, né? Mas enfim, só para a gente entender. Então, a gente tem esses grupos onde a ética ela é mais aplicada, ela é mais forte. Vou dar outro exemplo só para a gente entender. No militarismo, por exemplo, né? A hierarquia é uma ética muito forte que eles têm. O respeitar a hierarquia. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não estou nem falando que essas coisas necessariamente elas têm que vir para o nosso meio e tal, com as mesmas proporções. É isso que eu quero pontuar aqui. Então, assim, ainda que um oficial, né, de patente maior, ele esteja errado ou esteja fazendo alguma coisa errada, um de patente menor não pode contrariá-lo
né? Principalmente em público, assim. Então tem toda essa ética, essa questão. Como eu disse, eu estou dando exemplo de grupos. Necessariamente a gente não precisa assumir as mesmas posturas. Eu estou dando exemplo de éticas, tá? Essas regras que protegem, elas são criadas para proteger cada grupo, né? Por exemplo, o ladrão, como eu disse, tem um grupo de ladrão. Eles podem ter a ética deles, que é não entregar um outro para a polícia. Aqui eu exagerei um pouco, assim. Exagerei não, mas é uma verdade. Eu digo exagerei no sentido do exemplo. Ó, tá vendo? Isso aqui a gente não assume pra gente. É ética para eles, mas para nós não é, né? Então, assim, os ladrões, né, o criminoso, via de regra, ele é leal, mas não é fiel, né? Ele é leal, mas não é fiel. Deixa eu provocar um pouquinho aqui, né? Porque se ele fosse fiel, ele entregava o outro para a polícia. Mas como ele é leal ao seu meio e aos seus companheiros, ele não entrega ele para a polícia. Então a ética traz uma fidelidade, tá certo? A lealdade pode ser com coisas antiéticas. E aí, nesse entendimento que nós temos éticas em vários grupos e cada um tem o seu conjunto de regras para a finalidade que eles chegaram ao entendimento, né, que precisa alcançar, que é a proteção daquele grupo de alguma maneira, nós temos várias éticas, tá, como origem, não só o grupo em si, mas eu digo de origens, princípios de ética. Por exemplo, a gente tem a ética humanista. O que é a ética humanista? O que é toda vez que eu falar ética, entendam isso. Conjunto de regras e princípios. Falei eticamente, vocês têm que pensar. Conjunto de regras e princípios. Ética, conjunto de regras e princípios. Ética, conjunto de regras e princípios. Tá bom? Que eu acho que fica mais fácil entender, né? Então, a ética humanista, ou seja, os conjuntos ou o conjunto de regras e princípios que o humanismo tem. Qual é? O homem é a medida de tudo, essa é a regra. O certo para a ética humanista, né, é o que dá prazer. Tá? Então, qual é a regra daqueles que regem a sua vida, que conduzem as suas vidas pela ética humanista? Ele vai tomar decisões por aquilo que traz prazer para ele. Então, o que determina as atitudes, as decisões, as falas, os feitos? O que determina, o que faz fazer, né? O que faz falar, o que faz assumir como uma conduta de vida aquele que tem a ética humanista? Aquilo que lhe dá prazer. Ele não quer saber se vai prejudicar outra pessoa. Ele não quer saber se vai destruir vidas. Ele não quer saber se... enfim, qual é a referência? Me dá prazer? Me traz a felicidade? Então eu vou tomar a atitude que faça isso vir sobre a minha vida. Qual é o problema disso? Aliás, a gente chama isso de hedonismo, né? Hedonismo. Vivi, me ajuda aí se você puder, tá? Se puder aparecer ou se puder falar, me ajuda aí. Sempre peço ajuda dos universitários, né? Eu exploro toda vez. Por isso que eu acho que a Vivi tem hora que fala, não vou assistir aula não, porque eu quero ouvir e o André fica me coisando. Sabe o que é me coisando? Você sabe o que é me coisando, né? A gente sabe o que é coisar. Serve para tudo na vida. E aí o hedonismo, né? Eu estou falando do hedonismo porque é um conceito sociofilosófico que fala sobre a pessoa que ela sempre está buscando o prazer, a satisfação própria, tá? Né? Todo hedonista, ele é egoísta também. Então ele não está preocupado com o coletivo, não. Né? Ele está preocupado consigo mesmo. Só que por que eu estou aqui solicitando a Vivi se ela puder me ajudar? É porque dentro da psicologia você tem, por exemplo, o perverso, né? Que dificilmente chega no consultório, né, Vivi? Não sei se você já atendeu um perverso. Mas, geralmente o neurótico chega, o psicótico também chega. Mas o perverso, ele geralmente não vai. Né? Ele não vê necessidade nenhuma. Ele não está lá para expor seu sofrimento nem para tratar nada. O perverso, ele quer saber do seu prazer. Né? Você confirma até se eu estou passando a informação acertada, tá? dessa análise aí. Então, o hedonista, o perverso, aquele que busca o prazer próprio, qual que é a regra dele? Eu tenho que experimentar tudo o que me dá prazer, o que me faz feliz. Olha se a gente vai identificando um comercial ou outro, uma fala ou outra, né?
O que me importa é eu ser feliz. Se eu precisar casar 10 vezes, eu vou casar 10 vezes. Enquanto eu não for feliz, eu não paro disso. Eu vou ter que adquirir tal bem, porque aquilo que vai me trazer a felicidade, o que importa para mim é a felicidade. Se eu vou prejudicar a família, se eu vou prejudicar o patrão, se eu vou prejudicar a mim mesmo nesse sentido, né? Até mesmo, sei lá, das emoções ou do físico, não importa. Eu quero é o prazer, é aquilo que é meu objeto de prazer. Então a ética humanista se pauta por isso. Quem é a medida disso? É o homem. Sou eu que decido e tem que me trazer alegria, tem que me trazer prazer. Ó, se todo mundo seguir essa regra, já pensou o que vai dar? Então, o bem maior, né, para definir aqui algo interessante, o bem maior para o maior número de pessoas. O bem maior para o maior número de pessoas, mas sempre entendendo que o bem maior é o prazer, é isso que importa. O resto não importa, está abaixo. Se eu precisar usar pessoas, prejudicar pessoas, se eu precisar inclusive até roubar, eu quero é o prazer, a alegria, é o meu desejo atendido, né? A gente também chama isso de utilitarismo. É útil? Meu irmão, esse negócio de utilidade é muito complicado, né? Por quê? Porque a gente vê pessoas como objeto. Então, se a pessoa é útil para o meu propósito, para o meu projeto, para a minha felicidade, eu a uso. Olha que coisa horrível. Então, a gente está objetificando as pessoas, né? Porque a gente vive num mundo assim, onde os objetos são personificados e as pessoas são objetificadas. A gente está amando os objetos e usando as pessoas. Deveria ser o contrário, né? Amar as pessoas e usar os objetos, porque os objetos foram feitos para ser usados e as pessoas foram feitas para serem amadas e servidas. Essa, pelo menos, é a ética cristã, que daqui a pouco a gente vai falar, e é o que vai nortear nossa conversa nessa matéria toda. Eu estou falando de éticas que tem por aí, que as pessoas também aderem para si. Então, o utilitarismo é útil? Serve para mim. E olha que, infelizmente, às vezes, dentro do nosso meio cristão, nós temos esse comportamento, esses relacionamentos. Quando as pessoas são úteis, quando elas estão me servindo, quando elas estão contribuindo para o que eu quero, então eu as valorizo, né? Eu as dou atenção. Então, olha a ética, mas por que eu faço isso? Porque elas estão me servindo, me trazendo uma certa alegria, um prazer, porque eu sou hedonista. Então, o hedonista vai, de qualquer forma, buscar a sua satisfação, seus desejos realizados, seus sonhos. Põe Deus no meio, não tem problema. Põe Deus no meio para legitimar. Mas está errado porque está no processo fazendo aquilo que é antiético segundo a ética cristã. Então, ética humanista é isso, tá? O ser humano, ele é a medida do que deve ser feito ou não, e o que vai determinar é se isso me traz prazer, se isso me traz alegria, né? Tem a ética existencialista, tá? O que é a ética existencialista? A experiência do indivíduo se torna um parâmetro. Então, olha só, o que é ética? Conjunto de regras e princípios. É isso que vai ser referência e nortear a nossa vida, né? Então, a ética, o conjunto de regras existencialista, qual é o parâmetro? O que vai ser, assim, uma referência para determinar o que é certo e o que é errado? Porque o que a ética faz? Ela norteia isso, o que é certo e o que é errado, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, na ética existencialista, qual é o parâmetro para falar isso é correto, isso eu devo fazer, isso não devo fazer? É a minha experiência. O que legitima, o que torna verdade para mim é a minha experiência, a experiência pessoal. Então, quem é o parâmetro para o certo e errado? É aquilo que eu tenho como experiência do indivíduo. Olha que coisa perigosa também. Porque assim, cada um tem as suas experiências pessoais. Isso não deve jamais, né, já adiantando o que a gente vai tratar na frente, isso não deve jamais se tornar uma regra para as outras pessoas em minha volta, porque eu não sou o parâmetro. As minhas experiências não são parâmetro para a verdade, nem para o que é certo ou errado, só são minhas experiências individuais. Elas podem, de alguma maneira, até para mim, ter servido de alguma forma, mas eu não posso, inclusive, estar impondo isso às outras pessoas.
Tudo isso, se a gente colocar no contexto de igreja, a gente vai ver que de alguma maneira também é reproduzido no nosso contexto de alguma forma. Só que, além disso, eu não impor a minha experiência sobre as outras pessoas como regra, porque é a minha experiência, também as minhas experiências, elas não são parâmetros absolutos e perfeitos para o que é certo ou o que é errado. Porque eu posso ter uma experiência que ela não seja correta, que ela não seja boa. É a minha experiência, né? Então, assim, tem muitos hoje que têm experiências que, para ele, de alguma maneira, ele vive essas experiências. Vou dar um exemplo aqui talvez bem pesado, né? A pessoa, ela teve uma experiência na área da sexualidade, né? O que a gente mais ouve falar hoje é abordagem sobre a sexualidade. Parece o que está norteando o mundo, ó, é o prazer pessoal, é a experiência pessoal. São os impulsos, é isso que tem determinado o que as pessoas são. Olha que coisa horrível. O ser humano hoje, a nossa sociedade, ou as nossas sociedades, elas têm buscado uma referência naquilo que se sente, na experiência pessoal, para defini-las. Então, o que as pessoas estão sendo definidas são pelos sentimentos, por aquilo que se sente. E as suas experiências pessoais, elas querem determinar a sua existência biológica, existência intelectual, emocional, por aquilo que se sente. É muito perigoso isso, né? E essas experiências do indivíduo, elas vão se tornando parâmetro. Então, assim, eu sinto isso, eu tive essa experiência, eu sou isso, portanto. Então, o que define o que eu sou é aquilo que eu sinto na minha experiência de indivíduo, né? Biologia, tanto faz. Verdade, tanto faz. Parâmetro de criação, tanto faz também. Lei, a gente muda, né? Que não são mais parâmetros. Eu estou falando nesse sentido aqui da ética existencial, tá? Existencialista, né? Que é a experiência do indivíduo. Então ele teve uma experiência, por exemplo, de zoofilia. Vou pegar pesado aqui, tá? Zoofilia, teve uma relação com o animal. Sua experiência lhe fez bem porque ele trouxe prazer. Aí eu falo, isso aqui é um parâmetro para mim. Fala, nossa, André, que coisa horrível, que absurdo. Isso a gente nem tem, né? Não tem, amados. Nós tivemos e muito na história. Você pega a sociedade grega, a sociedade romana, isso era comum. Era comum. Eu não estou falando que era um indivíduo, isso era comum. A zoofilia, a pedofilia, isso tudo já foi legal no sentido jurídico, né? Sentido jurídico. Já foi legal. Então, normatizando isso em alguns países, por exemplo. Então, só para a gente entender aqui, né? O negócio é muito sério. Então, tranquilo, ética humanista, existencialista e ética naturalista. Tá? Então, a terceira ética que eu vou abordar aqui é a ética naturalista. O que a ética naturalista ela tem como princípio e valores? Diz o seguinte, que os mais aptos são os que sobrevivem, os mais capacitados. A gente não diz assim, o mundo é dos espertos? Né? Em empresas, por exemplo, aqueles que são mais aptos e capazes, não são eles que prevalecem sobre os menos? Na sociedade, no geral, também não é isso? Não é dessa forma que muitas vezes nós vivemos? Isso é ética naturalista. A seleção natural, o processo natural é esse. É quase que uma selva. É quase que esse relacionamento, se a gente pode falar isso, né? Relacionamento entre animais, é que assim, quem é que sobrevive? Quem é mais forte, né? Então não tem crise de ética nenhuma quando o leão vai lá e corre atrás da zebra e mata a zebra. Ele é mais forte, velho. A zebra tem que se virar, senão vai dar zebra para ela. E olha só, brincadeiras à parte, então essa ética naturalista, ela também é muito nociva, ela é muito prejudicial, porque as pessoas vão devorando umas às outras. E de fato, aqueles que têm mais recurso, mais aptidão, vou trazer aqui para um contexto nosso de igreja. Olha como nós ensinamos muito mal as nossas crianças, desde lá do começo, lá na base, né? Diz que a base vem forte? Depende, ela pode vir muito fraca, depende das estruturas que a gente vai dar para elas. Nós ensinamos nossas crianças sempre pela premiação, né? Está lá na escola bíblica dominical de criança, por exemplo, uma gincana, enfim, alguma atividade com criança. Aí o que a gente faz? Dá uma atividade,
Aí uma lá consegue se destaca e ganha. A gente vai e premia ela, não é isso? Ó, ganhou aqui o bombom, ganhou aqui o brinquedo, ganhou aqui sei lá o quê. A gente premia. Aí ela sai toda feliz e os outros perderam. Ela ganhou. Aí a gente faz o quê? Recompensa a criança que foi mais apta. Né? Imagina a gente alimentando isso e ensinando isso. O que nós deveríamos fazer na ética cristã? Deveríamos pegar essa criança que conseguiu fazer mais rápido ou fazer melhor o que fez, que ela compartilhasse isso com os demais. Ao invés dela receber um prêmio que a destacasse e a distinguisse como melhor e as outras inferiores, nós deveríamos pegar essa criança e ensiná-la. A ética que nós temos cristã é que se você, por algum motivo, de alguma maneira, teve condição de fazer isso melhor em relação aos outros, você tem mais recurso, de alguma maneira, motor, intelectual, qualquer recurso físico, né? Você deve compartilhar com essa sociedade aqui, ó, com essa sua família aqui, ó, com esses seus iguais aqui, ó. Como você conseguiu fazer isso? Para que eles também cheguem nesse resultado. Então você é mais forte, mais inteligente, mais esperto, tem mais força. Então faz o seguinte, divide com aquele que tem menos, para que vocês possam se igualar. A gente chama isso na ética cristã como equidade. Guardem essa palavra, equidade. Uma sociedade onde existe equidade, onde a gente tenta equilibrar, amados. Porque na ética cristã não há mérito do indivíduo. Nós vamos trabalhar com graça na ética cristã, com generosidade na ética cristã, com empatia, com misericórdia, com ministério de misericórdia, né? Que é o serviço e o socorro do necessitado e tal. Então, só para a gente fazer os contrastes aqui, ó. Estão percebendo? Então, a gente já vai falando, opa, essas éticas aqui, ó, tá vendo como elas são antiética em relação à ética cristã? Da ética naturalista, tá tranquilo para vocês? Só dei um exemplozinho aqui, mas já deu para entender? Posso seguir ou querem falar mais alguma coisa ou falar alguma coisa? Mais não, que vocês não estão falando nada? Sou eu que estou falando? Hã? Na verdade, a gente começa ensinando errado as nossas crianças, achando que está incentivando, né? Isso, é. É porque não foi ensinado assim, ó, você tem que recompensar, tem que premiar, né? Mas olha o que nós estamos gerando nesse tipo de relacionamento. São pessoas, na verdade, que elas vão pensar, ah, eu consegui, é mérito meu. E se eu conseguir, é mérito meu, eu mereço e os outros não merecem. Mas no cristianismo, nós não nos relacionamos com esses princípios, esses valores do mérito pessoal, né? Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos repartir, que nós devemos estar... aquilo que Deus me deu como recurso não é para mim, eu desfruto disso, fato. E eu preciso ser o primeiro a desfrutar disso. A Bíblia também ensina isso, né? Quando o cara que planta, é Tiago, capítulo 5, né? Que vai falar isso. Deixa eu até pegar o texto aqui. Depois de 50 minutos eu vou pegar a Bíblia, né? Isso é aula boa de Bíblia. Mas vamos lá, mano. Tiago, lá no capítulo de número 5, ele vai dizer sobre essa questão de aquele que trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Então a Bíblia também vai nos falar isso. Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante, tá? Tiago é a carta mais prática, né, que a Bíblia tem. Né? Aquela questão assim, a vida no chão de fábrica da vida. Aquele negócio assim, não tem muita elaboração teórica, teológica nesse sentido teórico, não. Aqui é vida relacional, é negócio prático mesmo, né? É o chão de fábrica da vida mesmo. Então, ó, Tiago capítulo 5, a partir do 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Deixa eu ver aqui, acho que é mais para frente, né? Verso 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Ah, mas não é esse texto ainda não. Esse aqui ainda fala do trabalhador, me veio na mente por causa disso aqui.
Mas se vocês lembrarem, me ajudem, tá? Não sei se é Timóteo, agora me fugiu. Aqui eu acho que eu fiz a relação por causa do lavrador e tal. Timóteo também fala, né? O capítulo 5 ali, vai dizer que não é para atar a boca do boi que debulha, tá? Ele precisa estar, né? Ou seja, à medida que vai trabalhando, ele tem o direito de comer aquilo que ele mesmo produz, né? Não atar a boca do boi que debulha. Mas tem um texto bem específico que fala, me fugiu da mente, agora eu pensei que era esse. Depois me cobrem e eu mando lá no Zap. Se vocês me cobrarem, eu mando lá exatamente o texto que eu não estou achando agora. Mas a ideia do texto é essa, né? Que aquele que lavra, aquele que planta, aquele que produz, ele deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Não faz, talvez até Tiago mesmo, mas não estou lembrando agora para a gente não gastar tempo. Se vocês lembrarem, ótimo, me passem aqui. Mas deve ser o primeiro a gozar desses frutos. Então, o fato que nós desfrutamos e somos os primeiros a desfrutar de tudo isso que passa por nós. Só que deve passar por nós. A gente não deve ser aqueles que acumulam. Tem um exemplo bem interessante. Tem gente que tem muito conteúdo intelectual, tem muita informação, tem muita sabedoria que poderia compartilhar e ele fica reservado, né? Ele não fala tudo, se reserva, não quer compartilhar muito, talvez com medo de que o outro também saiba o que ele sabe ou tudo o que ele sabe e talvez pode saber mais, então fica ali na reserva, meio contido, né? Só que o que a Bíblia nos fala é que a gente tem que ter generosidade intelectual. Ou seja, tudo aquilo que Deus vai construindo em nossas vidas, a gente precisa estar servindo os irmãos com isso. Os pregadores, os ensinadores, os líderes, geralmente, têm essa condição. Então, nós devemos, sem reserva nenhuma, com toda a generosidade intelectual, passar aquilo que nós recebemos e temos, não deve ser retido em nós, deve transbordar de nós e ir para a vida de todos aqueles que estão em nossa volta. Isso é generosidade. É o que transborda, é o que vai além da borda, é o que não cabe em mim, é o que respinga nas pessoas, é o que jorra de mim, né? Então a gente não deve ser essas pessoas reservadas, nesse sentido, que tem essas reservas, eu digo, né? Tá? Então, só para a gente entender aqui qual que é a dinâmica, né, da ética cristã. Vamos lá, ética naturalista, eu falei, né? Os mais aptos são os que sobrevivem, tá? Os mais fortes são os que sobrevivem, os que têm mais recursos são os que sobrevivem. E aí a gente... olha o que a Bíblia diz, né? Já contrariando aqui essa ética naturalista. Diz assim, vocês são fortes? Levem a fraqueza dos fracos, né? Levar as cargas uns dos outros. Olha que coisa interessante. E aí a ética cristã. Lembra que eu falei, vamos voltar nelas todas aqui só para a gente entender aqui, fazer a relação com a ética cristã, ou seja, o que nos interessa que somos discípulos de Cristo. Enquanto a ética naturalista, a referência dela, a base dela é o prazer, né, que é gerado, a ética existencialista, o parâmetro é a minha experiência que vai estar sendo a referência do que eu devo ou não fazer. Enquanto a naturalista se pauta pelo mérito próprio, pela capacidade do indivíduo, a ética cristã, qual é o padrão da ética cristã? Qual é a referência da ética cristã? O que determina na ética cristã o que eu devo fazer, como eu devo fazer, o que eu devo sentir, o que eu devo e como eu devo falar. Qual é o parâmetro na ética cristã? Não é a minha experiência pessoal, não é o que me traz alegria, que valida as coisas, e nem é também aquilo que eu usufruto, aquilo que eu desfruto. Não são essas coisas que são parâmetros. Na ética cristã, o padrão é a fonte da verdade. Olha só, Deus é o padrão, é Deus. Ele que é o modelo. Ele, né, Deus, e a fonte da verdade, que é a mesma coisa, né? Mas quando a gente diz Deus, é que a gente não vê Deus, não tem um parâmetro, a gente não vê ele se comportando. Mas a revelação dele, ou seja, é a fonte para nós. A revelação que nós consideramos a verdade. Então a verdade não é a minha experiência que vai determinar.
Não é aquilo que me traz prazer que vai determinar. Não é aquilo que eu vou desfrutar e o meu esforço próprio é o que vai determinar o que eu devo fazer. Mas sim é Deus. Deus é a fonte. Deus é o parâmetro. O que Ele falou na sua palavra é o que deve pautar as minhas decisões. Os valores e os princípios extraímos da palavra de Deus. É muito sério, porque muitos cristãos hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, é por isso que essa ética cristã hoje aqui é muito boa, porque ela vai tratar de umas questões bem atuais. Muitos cristãos hoje, eles têm conduzido as suas vidas, tomado decisões como o projeto das suas vidas, não pela fonte da verdade, não pelos ensinos bíblicos, não como exemplo da pessoa de Deus, mas eles têm decidido as suas vidas, projeto das suas vidas, como lida com a sua vida em todos os setores, muito mais pautado, né, pelos valores e princípios desse tempo, dessa atualidade. Tem lido a Bíblia, inclusive, com o espírito da nossa época. Quando eu digo espírito, estou falando de disposição, tá, amado? Disposição da nossa época. Muitos cristãos são filhos desse tempo. Reproduzem aquilo que esse tempo tem gerado, que essa geração tem produzido. Os conceitos sociofilosóficos, as ideologias têm proposto, ou imposto, né? Tentado impor, com que a mente humana desse tempo sem Deus tem vivido. Muitos cristãos têm assumido isso em suas vidas. Olha que coisa perigosa, porque isso nos faz mundanos. Quando nós regemos as nossas vidas, quando nós lemos a Bíblia com as lentes deste mundo, nós não somos filhos desse tempo. E nós não devemos ser filhos de tempo nenhum. Quando eu digo filhos desse tempo, quando a gente assume para a nossa existência aquilo que é pautado na vida das pessoas nesse mundo, amados. Os valores, como eles vivem. Nós não somos gerados, não podemos pertencer a esta geração. Porque nós somos filhos da eternidade, filhos dos princípios e valores eternos, imutáveis. Os valores cristãos são imutáveis. Nós somos gerados, olha só, pelo Espírito Santo, com uma natureza eterna. Somos filhos de Deus. Então a gente não pode ser guiado por outra qualquer coisa, a não ser pelo Espírito de Deus, que nos gerou, que nos guia por princípios e valores eternos, não mudam, amados. Deus é imutável, a sua verdade é imutável, deve ser inegociável. Então a gente precisa entender, nós precisamos ter uma ética cristã, e essa ética cristã confronta todas essas outras que nós chamamos de antiética, porque para nós a ética é cristã, o padrão é Deus, não é a vontade humana, não é o que a medicina, os intelectuais, não é o que a mídia, não é o que são as filosofias da nossa época, as leis da nossa época, não são as culturas da nossa época que vão trazer para nós parâmetros de verdade e falar como a gente deve se comportar, construir a nossa vida, formar a nossa família, ter a verdade. É a Bíblia Sagrada, é Deus. Deus é o parâmetro para nós. Somos imitadores de Deus. E a gente precisa entender isso, amados. Senão nós vamos praticar ética que não é cristã. Ou seja, pautar a nossa vida com bases que não são os princípios e os valores da Palavra de Deus. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus